Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, antes de qualquer coisa, o convite da ESA para conversar com vocês sobre dois institutos relativamente novos e que causam alguma estranheza para aqueles que não têm um contato tão frequente com ele. São eles o inquérito civil e o termo de ajustamento de conduta, especialmente voltados para as questões ambientais. Eu acredito que essas iniciativas que a ESA toma, especialmente com o uso da tecnologia, para atingir o maior número de ouvintes possíveis, né, dentro do universo dos advogados especialmente, é uma iniciativa que pode e com certeza trará um benefício muito grande para a atuação do Ministério Público e da advocacia no encontro de soluções consensuais para a defesa do meio ambiente. E é isso, na verdade, e em síntese, que é o objetivo tanto do inquérito civil quanto do termo de ajustamento de conduta. Eu acho que nesse tempo que nós vamos ter aqui juntos, não vai ser possível abordar todos os aspectos com toda a profundidade que eles merecem. Mas eu acredito que alguns pontos mais relevantes a gente vai tratando e quem sabe no final a gente consiga esclarecer algumas dúvidas, se é que elas vão persistir. Bom, acho que a primeira coisa a se fazer é dizer como é que vai ser levada essa conversa. Eu dividi essa exposição em três partes. A primeira parte é sobre o inquérito civil, que ele, não importando a espécie de direito difuso, coletivo ou individual homogêneo que ele vá tratar, ele tem uma conformação só. Então não há um inquérito civil para o meio ambiente, um inquérito civil para o consumidor, um inquérito civil para a defesa do patrimônio público. O que há é um inquérito civil. A segunda parte é de generalidade sobre o TAC. E a última parte, a terceira e última parte, vai ser o TAC no direito ambiental, que vai ser uma parte mais voltada para as questões que podem ser objeto de ajustamento de conduta. Então acho que a primeira observação a fazer é que o inquérito civil, e aí já entrando na primeira parte, tem previsão constitucional, quando no artigo 129.3 diz lá a Constituição de 88. São funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público, social, do meio ambiente e de outros direitos difusos e coletivos. Veja bem que a Constituição deixou uma cláusula aberta no final, dizendo, olha, qualquer outro direito difuso ou coletivo que venha a ser reconhecido daqui para frente pode ser objeto de uma investigação nos autos de um inquérito civil. A própria lei da ação civil pública, que é de 85, ela já previa que o Ministério Público poderia instaurar sob sua presidência um inquérito civil para uma finalidade: coleta de informações, exames e perícias, para poder formar a convicção do Ministério Público, do promotor de justiça em específico, para possibilitar que ele tome uma decisão acerca de haver ou não haver uma medida a ser tomada com relação à defesa desses direitos difusos e coletivos. Uma coisa que é importante dizer é que, muito embora todos os legitimados à ação civil pública possam, os legitimados públicos, né, possam tomar termo de ajustamento de conduta, o inquérito civil é de exclusiva utilização pelo Ministério Público. Na verdade, a gente pode dizer que o único órgão legítimo e legitimado pela lei para instaurar inquérito civil, por enquanto, ainda é o Ministério Público. Ainda que essa lei tenha sofrido algumas inovações com a introdução da Defensoria Pública, mas o inquérito civil permanece ainda reservado ao Ministério Público. Bom, qual que é a natureza jurídica desse inquérito civil? É bom que se diga que no inquérito civil não se tem como finalidade a imposição de pena ou a restrição de qualquer direito. Não há. Então, esse inquérito civil tem uma natureza não de processo ou de procedimento administrativo disciplinar ou sindicância. Ele tem a natureza de simples
procedimento. Em razão disso, ele vai ter vai guardar algumas restrições com relação aos princípios da ampla defesa, contraditório, mas a gente vai abordar logo em seguida isso. Então ele tem esse aspecto de ser procedimento, em razão de nele não ser tomada nenhuma decisão que possa restringir direito. Ele é facultativo também. Por que facultativo? Ele é facultativo porque não há obrigatoriedade na instauração do inquérito civil. Se o promotor de justiça já tiver em suas mãos elementos suficientes para a tomada de providência, o inquérito civil é desnecessário. A tomada de providência seria uma ação civil pública ou até uma ação penal mesmo. Mas se ele receber uma denúncia, uma representação, ou tiver notícia de um fato que indiciariamente dê conta do aviltamento de algum direito difuso coletivo, ele é obrigado a instaurar um inquérito civil. Então ele é facultativo quando eu tenho todos os elementos. E ele é obrigatório quando eu não tenho todos esses elementos. Em regra, ele é instaurado até para você organizar a investigação e tornar possível para o eventual investigado, ter acesso com transparência e com um certo regramento daquilo que está sendo colhido em relação ao fato que o envolve. Nesse procedimento e com essa finalidade, o que a gente tem? A gente tem um procedimento facultativo ou obrigatório, dependendo das circunstâncias, que é estritamente inquisitivo. E ele tem uma semelhança com o inquérito policial, mas ele não chega a ser uma espécie ou um gênero do inquérito policial. Ele é uma figura completamente nova, que se destina principalmente à defesa de direitos e garantias civis, independentemente de poder ser usado para providências criminais. Eventualmente a gente vai abordar isso mais à frente também. Então, em razão dessa característica de procedimento, dessa característica dele ser inquisitivo, os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, o devido processo legal em si, ele não incide no inquérito civil. Obviamente, há uma prática do presidente do inquérito civil, que é o promotor de justiça, o promotor natural, ou seja, aquele que pode propor ação civil pública deve ser aquele que deve instaurar o inquérito civil e presidi-lo até o final. Ele tem a opção, ele não é obrigado a fazer isso, mas ele tem a opção, e é muito saudável que se faça, de permitir que o investigado, seja ele quem for, apresente as suas razões, apresente provas, mas não há necessidade de que ele seja intimado de todos os atos que são praticados no inquérito civil. Como também não há necessidade de que ele seja intimado nos atos praticados no inquérito policial em regra. Então, a princípio, com relação ao inquérito civil e a essas formalidades, elas podem se resumir a essas aí. Com relação ao objeto do inquérito civil, o que pode ser objeto de investigação no inquérito civil? Bom, resumindo e sintetizando, qualquer ofensa ou ameaça ou risco a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Meio ambiente, consumidor, patrimônio público, os direitos e garantias do idoso, da infância, da juventude e até mesmo direitos indisponíveis individuais. Por exemplo, a questão do fornecimento de medicamentos, como a gente vê muito. O Ministério Público tem a legitimidade para a ação civil pública e, por conseguinte, também possui legitimidade para a instalação de inquérito civil nesses pontos. Há uma discussão a respeito de que se os direitos individuais homogêneos são postos à legitimação do Ministério Público para providências. Eu acredito que sim, até porque a lei os considera direitos coletivos, ainda que acidentalmente. Esses aspectos que podem ser objeto aí do inquérito civil, para conhecimento de todos, estão dispostos no artigo 129.3 da Constituição Federal e no próprio artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, onde lá no parágrafo único foi imposta uma vedação ao inquérito civil. Diz aqui o parágrafo único: não será cabível a ação civil pública, e o inquérito civil também não, para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, questões relativas ao FGTS e outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Na verdade, há uma polêmica
com relação a esse parágrafo único. Eu acredito que ele até tem aí uma fragrância de inconstitucionalidade, mas isso foi uma opção política do legislador que logo depois que o inquérito civil passou e a ação civil passaram a ser utilizados pelo Ministério Público com mais intensidade, viram que realmente nas questões tributárias era muito simples. Bastava uma ação civil pública, você conseguia combater toda uma parte do próprio sistema tributário que estava ali ofendendo o princípio. Mas essa foi uma opção do legislador e não tem sido utilizada, pelo menos na nossa experiência aqui, para essas questões em que há essa vedação. Bom, não há uma lei federal, a exemplo da ação civil pública, que determine como deve ser o procedimento do inquérito civil. Como é que ele é instaurado, quais são os prazos, quem pode instaurar, quem não pode, como é que deve ser praticado esse ou aquele ato. Não há. O que há é uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, a de número 23 de 2007, que dá linhas gerais para que todos os ministérios públicos do Brasil, os estaduais, o próprio Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Trabalho, possam seguir como linhas básicas e mínimas para o regramento específico de cada caso. No estado do Mato Grosso do Sul, existe uma resolução que regra o procedimento do inquérito civil, o que deve conter na portaria, o que não deve conter, se deve ser obedecida a publicidade ou não, dependendo do caso. Essa resolução é a resolução número 015 de 2007, que é seguida por todos os membros do Ministério Público e pelo próprio Conselho Superior do Ministério Público mesmo, que analisa os inquéritos civis em uma segunda instância administrativa. Bom, existe um controle do inquérito civil também. Esse controle do inquérito civil é feito pelo Conselho Superior do Ministério Público, que é formado por procuradores de justiça que reavaliam os inquéritos civis concluídos, propostos ao arquivamento, ou seja, quando não houve necessidade de defesa de direitos transindividuais, ou ainda quando há alguma intercorrência no inquérito civil, quando ele não termina no prazo determinado, ou quando há alguma intercorrência em que há necessidade do controle. Bom, a atividade típica do Conselho Superior nesse controle é o controle do arquivamento. Porque aqui diz no artigo 9º da Lei da Ação Civil Pública o seguinte: se o órgão do Ministério Público, o promotor de justiça, em razão, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil e das peças informativas, fazendo fundamentadamente. Essa promoção de arquivamento é dirigida ao Conselho Superior. Aí o que acontece? Esse inquérito civil é remetido para lá, para o Conselho Superior, a publicação no Diário Oficial, a uma reunião, a uma pauta desse julgamento. O resultado é publicado também. Quando o inquérito é mandado para o Conselho Superior para homologação de arquivamento, as pessoas envolvidas, especialmente quem reclamou a ofensa ao direito transindividual, ela tem conhecimento de que pode ser arquivado e ela pode apresentar razões contra o arquivamento, provas, para evitar que isso seja arquivado e que isso retorne ao promotor para que ele proponha ação civil pública ou investigue melhor, ou então até mesmo celebre um termo de ajustamento de conduta com o investigado. Mas o Conselho Superior do Ministério Público pode não concordar com essa promoção de arquivamento. Então o que ele faz? Ele devolve para o promotor de justiça para que ele promova outras diligências, aí o Conselho Superior diz quais são as diligências que têm que ser tomadas, ou então determina que seja proposta uma ação civil pública. Nessa última determinação, deve ser mandado para outro promotor de justiça. Porque o Conselho Superior não pode obrigar o promotor que optou pelo arquivamento a propor uma ação civil pública, porque senão estaria sendo ofendido o princípio da independência funcional. Então o controle do arquivamento do inquérito civil, na verdade o controle do inquérito civil tem essa atividade típica e é feita pelo Conselho Superior do Ministério Público, que tem sede aqui na capital, na Procuradoria-Geral de Justiça. Bom, outro controle que se faz, esse é um controle que é um controle difuso, não é um controle do Conselho Superior, tipicamente, é o controle da publicidade. A resolução nossa, aqui a 015/2007, diz o seguinte, que a regra é a publicidade. Então publica-se o edital de instauração, publica-se o julgamento do arquivamento, publica-se eventualmente até um extrato do termo de ajustamento de conduta, e que o sigilo é possível, desde que seja
fundamentadamente decidido isso e que isso sirva para algumas hipóteses. A exemplo, o seguinte: a exceção recai sobre casos em que haja sigilo legal ou que a publicidade possa acarretar prejuízo para as investigações, hipótese em que a imposição de sigilo deverá ser feita fundamentadamente. E tem uma situação interessante que, independentemente de haver sigilo ou não, independentemente de haver publicidade total ou não, deve ser respeitado o seguinte: na nossa resolução está bem claro: em todos os procedimentos deverão ser respeitados os direitos constitucionais atinentes à intimidade, à vida privada, à honra e imagem das pessoas, bem como o sigilo das informações decorrentes de disposição constitucional ou legal. Por exemplo, o cidadão pode abrir mão do sigilo fiscal, bancário, telefônico, ou até do sigilo industrial mesmo, né? De uma máquina que ele utilize, que ele compre, que ele tenha, para poder instruir um inquérito civil, mas aí o promotor de justiça tem a responsabilidade de não divulgar isso. Então isso nós, ainda que consigamos isso voluntariamente, nós não podemos divulgar isso. Bom, o termo de ajustamento de conduta, na verdade, ele é uma das soluções do inquérito civil. Nesse termo de ajustamento de conduta, nós vamos mais para frente um pouquinho, e aí eu vou deixar para falar para ele daqui a pouco. Eu vou pular para a ação civil pública. Então, o inquérito civil, se dirigindo para a necessidade de instauração de uma ação civil pública, ele pode, na verdade, instruí-la para que seja objeto dessa ação civil pública a proteção desse direito, e como pedido, a gente tem aqui o cumprimento de obrigações de fazer numa ação civil pública ou de uma obrigação de não fazer, bem como também a imposição de um resultado prático equivalente, que está lá no 461 do CPC, e que todos conhecem, e que também tem a mesma finalidade de atender o pedido da ação civil pública. Mas, retornando ao inquérito civil, é bom dizer o seguinte: muito embora haja uma polêmica com relação ao Ministério Público poder investigar ou não fatos criminosos, é muito simples a gente ver o seguinte: o inquérito policial, ele é também dispensável, ele é também facultativo. Se o promotor de justiça tiver em suas mãos todos os elementos que sustentem indícios de autoria e certeza de materialidade, ele pode oferecer denúncia, mesmo sem investigar, tendo chegado a ele esses documentos, essas provas e etc. Logicamente que a regra é o inquérito policial. Ocorre então que durante a investigação de uma ofensa de natureza civil a direitos difusos e coletivos, há notícia de uma prática de crime também decorrentes dessa ofensa. O que impediria o promotor de justiça de propor a denúncia, instruindo a denúncia com cópia do inquérito civil? O inquérito civil não foi destinado para investigação criminal. Essa é uma questão que ainda tormentosa, não encontrou tranquilidade na jurisprudência ainda, mas eu acredito que logo o próprio STJ ou STF vão tomar uma posição firme e concreta com relação a isso. Bom, existe uma situação no inquérito civil também que é muito importante. O artigo 10 da Lei da Ação Civil Pública diz o seguinte: que constitui crime punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, portanto não é um crime de menor potencial ofensivo. Constitui crime punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa de 10 a 10 mil obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, coisa que eu não sei quanto vale hoje. A recusa, o retardamento, a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública quando requisitados pelo Ministério Público. Então, o empreendedor, o empresário, ou sei lá quem possa ser, até o próprio funcionário público mesmo, o agente político, recebe uma requisição do Ministério Público para prestação de informações no prazo de 10 dias úteis. Acaso essas informações não sejam prestadas no prazo correto, acaso haja recusa ou omissão nas informações, se esses dados forem indispensáveis para a ação civil pública, para a formação do convencimento, lógico, não são quaisquer informações que podem gerar esse crime, é possível que se pratique aí, em tese, esse crime do artigo 10 contra aquele que recebeu a requisição. Não sendo o dado técnico indispensável, pode haver a formação do crime de desobediência, que aí já é, salvo engano, crime de menor potencial ofensivo que tramita no Juizado Especial Criminal. Bom, com relação ao inquérito civil, rapidamente era isso que eu deveria passar para vocês, para a gente poder
ter um espaço aqui para tratar do TAC genericamente e do TAC para a questão ambiental. Bom, a própria lei da ação civil pública, que trata com uma certa generalidade do inquérito civil e trata também do termo de conduta, diz de cara: os órgãos legitimados, os órgãos públicos legitimados à ação civil pública, ou seja, aqueles órgãos que podem propor ação civil pública, podem tomar dos interessados compromissos de ajustamento de sua conduta mediante cominações, ou seja, mediante multas, pelo descumprimento dessas multas, e que esse termo de ajustamento de conduta vai ter eficácia de título executivo extrajudicial. Bom, mais uma vez a gente encontra aí um problema de legitimidade. Quem é que pode confeccionar e tomar do interessado, ou seja, daquele que deve exercer, garantir ou prover o direito difuso coletivo? Os órgãos públicos legitimados. Quem? Ministério Público. A própria Defensoria Pública pode tomar ataque. Ela é a legitimada mais recente da ação civil pública, então o TAC para ela pode haver sim. Existe uma discussão a respeito de qual que é o âmbito de atuação da Defensoria. Existe uma ADI no Supremo, isso vai ser resolvido em breve, e a decisão que for dada lá vai ter que ser seguida por todos nós, independentemente de gostarmos ou não dessa decisão. Com relação à Defensoria Pública e o TAC, o inquérito civil e o âmbito de atuação da Defensoria Pública. De qualquer forma, eu não posso ter uma ONG ou uma associação, por exemplo, tomando o ajustamento de conduta. Precisa ser um órgão público legitimado. Município, Estado, a União, as autarquias, o IBAMA, o órgão ambiental estadual, o IMASU, por exemplo, a Secretaria Municipal, podem tomar termos de ajustamento de conduta. E seria muito bom que fizessem. Aí tem um detalhe também. A lei da ação civil pública fala assim: quando o Ministério Público não for parte, ou seja, quando ele não for autor da ação civil pública, ele deverá atuar na ação civil pública obrigatoriamente, como fiscal da lei. Há um entendimento na doutrina dizendo o seguinte, que nos casos de TACs tomados por órgãos públicos legitimados, que não o Ministério Público, município, Estado, União, as autarquias, deve haver intervenção do Ministério Público para fazer o controle disso. Isso também não é pacífico na doutrina, mas eu acredito que se eu tenho a obrigatoriedade da intervenção na ação civil pública, o TAC, para se perfazer como título certo, líquido e exigível, eu preciso ter a participação do Ministério Público na assinatura desse ajustamento de conduta. E eu digo que isso seria muito bom, porque seriam mais outros órgãos atuando na defesa desses direitos, com a intervenção do Ministério Público também, como um fiscal da lei, daquele acordo extrajudicial, daquele TAC que visa, que pretende defender esses direitos difusos e coletivos. Bom, da mesma forma que o inquérito civil, o TAC é facultativo. Então ele tem essa natureza jurídica. Ele é facultativo. Eu costumo dizer, e digo isso sempre que posso, que o TAC é um instrumento extremamente democrático. O TAC vai assinar quem quer assinar. Então não há nenhuma possibilidade de obrigar ou impor a assinatura de um TAC. Obviamente que há uma proposta de cláusulas e proposta de termos e condições que podem ser aceitas ou não, negociadas até um certo limite, porque eu não posso transigir o conteúdo do direito difuso coletivo. O que se pode fazer, o que o Ministério Público pode fazer, o limite do Ministério Público e dos órgãos públicos legitimados, é transacionar a forma de cumprimento e o prazo. Agora, não pode ser uma forma de cumprimento ineficiente, nem um prazo tão longo que signifique aí sim na verdade, uma transigência, né, com o conteúdo do direito difuso coletivo. Por isso precisa de um controle. E nós, promotores, temos esse controle feito pelo próprio Conselho Superior. A cada TAC feito, muito embora não haja homologação do TAC mais aqui no Mato Grosso do Sul, pelo Conselho Superior, é enviada uma cópia para o Conselho Superior para ele analisar se todas as circunstâncias foram garantidas naquele TAC. Acaso esse TAC seja incompleto ou ele não alcance todo o objetivo da garantia desses direitos difusos e coletivos, ele é tido como TAC preliminar e o Conselho Superior determina que as investigações continuem e que o TAC seja complementado. Então, com relação ao TAC facultativo, a gente pode dizer isso. Agora, o TAC, além de termo
de ajustamento de conduta com característica de título executivo extrajudicial, ele pode sim também ser um título executivo judicial. Quando? Primeiro, quando as partes acabarem se entendendo e decidindo que aquele TAC deve ser levado à homologação judicial. A segunda possibilidade é que no curso de uma ação civil pública ou de uma ação coletiva qualquer, se faça um TAC e se leve à homologação judicial e, obviamente, nós teríamos aí um acordo, uma avença com homologação judicial no curso de uma ação civil pública. Então ele tem essa característica de também poder se tornar um título executivo judicial. Bom, o objeto desse TAC é o mesmo objeto da ação civil pública. Eu acho que não vou precisar repetir. Na verdade, em síntese, todos os direitos difusos e coletivos. E individuais homogêneos também, para fechar sem nenhuma dúvida. Bom, quais são os requisitos desse TAC? Primeiro, a gente tem que ver que ele é um título executivo como qualquer outro. Sendo assim, ele precisa ter certeza, liquidez e exigibilidade. Onde que está a certeza do título? A certeza do título é a existência física do título. Eu preciso ter esse título na mão. Ele precisa existir fisicamente. O que é essa liquidez? Ou seja, eu preciso ter, naquele documento que existe, naquele documento certo, eu preciso ter as obrigações de forma a poderem ser cumpridas e exigidas de imediato. Eu não posso ter uma obrigação ilíquida. Todos aqui conhecem uma sentença ilíquida. Então eu não posso ter uma obrigação ilíquida num TAC. Agora, a gente não deve confundir obrigação líquida ou obrigação ilíquida com aquela obrigação que, com um mero cálculo aritmético, com uma mera atualização ou uma mera transmutação do indexador para o valor em dinheiro, por exemplo, isso se torne uma cláusula ilíquida, uma obrigação ilíquida. E nós precisamos também ver que a maioria dos TACs não busca recurso. Esse TAC busca o quê? Busca a obrigação de fazer ou não fazer. Então essas obrigações devem estar extremamente bem redigidas. E elas têm que ter, no mínimo, uma indicação de como é que se vai cumprir essa obrigação, perante quem se cumpre essa obrigação e qual o conteúdo dessa obrigação. O prazo da obrigação é muito importante porque ele vai dar exigibilidade para a obrigação, que é o terceiro requisito. Porque eu não posso executar um TAC antes da obrigação vencer. Então eu tenho a certeza, tenho a liquidez e a exigibilidade. Eu não posso me distanciar desses três requisitos, sob pena do título executivo não ter ou liquidez ou exigibilidade. Ele pode existir fisicamente, mas eu não posso executar se não vencer a obrigação, e eu não posso executar se a obrigação não é executável, ou seja, se ela não é líquida. Então na hora de redigir a cláusula, e isso gera alguns transtornos, às vezes nas discussões com os advogados, em razão da extensão dos TACs. Eles devem ser pormenorizados assim, até para possibilitar que haja uma clareza extremamente evidente para aquele que vai cumprir a obrigação. TACs muito genéricos são perigosos, tanto para quem vai eventualmente ter que executá-los, que pode não conseguir executá-los, como para quem também se compromete à obrigação, porque ele pode simplesmente não saber como cumprir essa obrigação corretamente, ou cumprir de uma forma e ser executado porque deveria cumprir de outra forma. Então acho que isso é importante dizer para evitar qualquer dúvida com relação à certeza, à liquidez e à exigibilidade. Bom, eu falei aqui com relação à participação de um TAC, participação do Ministério Público nos TACs em que ele não confecciona, né? Os órgãos públicos legitimados confeccionam. E eu acredito que deva ser um estímulo, né, para os outros órgãos públicos legitimados a se lançarem a essa elaboração dos TACs. E eu acho interessante que não haja esse know-how, essa experiência por conta dos outros órgãos públicos legitimados. Mas a gente não pode desprezar que o Ministério Público vem convivendo e enfrentando problemas com relação a TACs há muito mais tempo que os órgãos públicos legitimados, e a gente pode contribuir de maneira assim decisiva para aqueles TACs que eventualmente não estejam bem redigidos, né, ou falhando ali, quem sabe, na própria liquidez das obrigações, porque a questão da existência do título e a certeza
e a própria exigibilidade é tranquila, é prazo e existência física. Mas a própria obrigação, a descrição da obrigação é muito importante. Bom, tem um aspecto importante também, que também não tem uma paz muito grande na jurisprudência e na doutrina, é de que, e aí especialmente na questão ambiental, já me entrando na questão ambiental, promovida uma degradação ambiental, executada uma atividade em que há poluição. Isso gera 3 responsabilidades: a administrativa junto ao órgão ambiental, a civil perante o Ministério Público, por exemplo, um dos legitimados, e perante a justiça criminal, a persecução criminal. Então, se eu determino a instauração de um inquérito civil, requisito a instauração de um inquérito policial, e ao longo do inquérito civil eu elaboro e consigo celebrar um termo justamente de conduta com o investigado, com aquele que foi o responsável pela prática da poluição, o que acontece com o inquérito policial que está tramitando na delegacia de polícia? Na verdade, as posições oscilam. Alguns entendem que não há mais justa causa para a ação penal. Eu particularmente me filio que, em razão da interdependência, na verdade em razão da independência das 3 esferas, a celebração de um TAC não retira a justa causa. Ela pode servir de outra finalidade na justiça criminal, mas não de retirar a justa causa ou de tornar aquela conduta não ilícita mais, até porque ela já aconteceu. Existe até um julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que eu até colecionei, que ele diz o seguinte: a celebração de um termo de ajustamento de conduta destinado à reparação do dano ambiental não exonera o agente causador do dano ambiental da culpa penal. Um exemplo que pode ser dado, aí um exemplo para ficar no exemplo, não quero fazer uma comparação, mas é só um exemplo. Se nós admitirmos, ainda que sob a batuta do direito penal mínimo, que eu possa extinguir a responsabilidade criminal, extinguir a punibilidade, na verdade, em razão do TAC, seria muito fácil que, se eu cometesse, por exemplo, uma lesão corporal grave contra uma pessoa, a indenização me livraria do processo criminal. Especialmente porque a Lei 9.605 de 98, que trata dos crimes ambientais, não vê como primeira hipótese, nem como primazia, a imposição de pena corporal, mas sim a reparação do dano. Tanto que a maioria dos crimes ou é de competência do juizado especial criminal, ou admite suspensão constitucional do processo. E quando isso não acontece, admite-se a suspensão, na verdade, admite-se a aplicação de medida alternativa à pena de prisão para aquelas penas até 4 anos. Com a primeira coisa que se pede, a reparação do dano. Então o TAC, na verdade, não tem essa finalidade. O TAC tem a finalidade de resolver a questão no ambiente civil. E quem sabe até no ambiente administrativo, mas não no ambiente penal. E aí só um dado para ficar bem claro, para vocês verem que o aspecto criminal é muito interessante. Na Argentina, por exemplo, não há legislação civil que autorize o Ministério Público a promover ações civis em defesa do meio ambiente. Tudo lá é resolvido na área criminal. Ele tem o Instituto da Probation lá, que é a nossa suspensão condicional do processo, ou até a suspensão condicional da pena mesmo, e durante esse período o cidadão é obrigado a reparar o dano sob pena da imposição da pena corporal. Bom, existe uma vedação para o TAC. A lei que trata dos atos de improbidade administrativa, no artigo 17, parágrafo 1º, diz o seguinte: é vedada a transação, o acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput. Não fala expressamente em ajustamento de conduta. Mas eu acho que nem precisaria dizer. Agora eu acho que é muito bom pensarmos também no futuro, né? De, quem sabe, pelo menos para o aspecto patrimonial da improbidade administrativa, aquele que está sendo processado, que queira ressarcir os cofres públicos, possa fazer isso mediante um acordo com relação a essa parte da sanção, que eu acho que seria muito interessante, muito embora seria raríssimo isso acontecer. Mas pelo menos seria um encontro de um acerto, na minha opinião, um acerto interpretativo com relação a essa vedação. Logicamente você não vai fazer um acordo com ninguém por ele ter descumprido um princípio constitucional, por exemplo, da
impessoalidade ou da publicidade, mas sim o aspecto econômico desse descumprimento. Acho que seria bastante interessante se a gente pudesse avançar nesse sentido. Bom, agora entrando na última parte com relação ao TAC com relação ao direito ambiental. Bom, quais são as obrigações que eu posso inserir num termo justamente de conduta com relação a meio ambiente? Bom, primeiro eu preciso de obrigações ilícitas e obrigações possíveis. As obrigações impossíveis não devem ser pactuadas. Obviamente, é muito difícil você encontrar uma obrigação impossível, por quê? Porque toda vez que se pretende elaborar um termo de conduta, ou até mesmo a instauração de um inquérito civil, se deve ter, e acontece isso invariavelmente, que se já tem uma imagem daquilo que se quer no final. Senão o inquérito civil não termina e o TAC não tem liquidez. Então essas obrigações lícitas, obviamente, e as obrigações possíveis de serem realizadas, todas elas podem ser objeto do inquérito civil. Existe também um outro paradigma, um parâmetro, que é a vinculação com as obrigações previstas em lei. Obviamente que eu posso também pactuar alguma obrigação não prevista em lei, mas que não seja contra a lei. Aquele que vai assumir as obrigações, obviamente não vai assumir uma obrigação contra a lei, até porque aí o TAC, na verdade, é uma ofensa completamente nula. Mas eu posso assumir uma obrigação que a lei ainda não exige, mas que eu quero assumir. Por exemplo, existe a possibilidade de se ter num TAC a possibilidade de estabelecer que ao invés de 20% de reserva legal numa propriedade, eu vou ter 30%. A instituição de RPPNs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural, ela é espontânea. Ninguém pode ser obrigado a criar uma RPPN dentro da propriedade. Mas o TAC pode estabelecer que, no determinado prazo, aquele compromissário, aquele proprietário rural, vai instituir uma RPPN. Isso não é uma obrigação para ele como obrigação de obrigado, mas uma obrigação porque ele assentiu nisso. E a gente tem que ver também que nessas obrigações vige o princípio da boa-fé. Aqueles que pactuam essas cláusulas devem cumpri-las, sob pena das cominações e outras consequências, né? Bom, as obrigações de fazer são obrigações que, juntamente com as obrigações de não fazer, dominam aí, eu vou dizer, a grande parte das cláusulas, dos conteúdos das cláusulas dos TACs. Obviamente que essas obrigações, tanto de fazer como de não fazer, devem ter referência no ordenamento legal. Sem prejuízo do que eu disse anteriormente de poder, ainda que não haja expressa menção a essas obrigações, que elas sejam pactuadas. Não há ofensa nenhuma, especialmente se essas obrigações vierem a trazer uma garantia maior, um nível maior de proteção para o meio ambiente, tanto na preservação quanto na conservação desses espaços. Eu acho que não cabe aqui nesse momento dizer qual cláusula poderia, qual cláusula não poderia, pelo menos nessa exposição aqui, nesse momento, as dúvidas podem surgir, a gente vai resolvendo, porque são inúmeros e complexos os casos. Eu dei esse exemplo da reserva legal porque existe um mínimo legal, mas se o proprietário rural falar, não, doutor, o senhor pode colocar 30% no TAC que eu vou cumprir. Ninguém pode dizer que essa obrigação assumida é uma obrigação ilícita. Ninguém pode dizer. O proprietário de uma casa noturna, por exemplo, ele pode ter uma licença para funcionar a noite inteira, mas ele mesmo reconhece que aquilo não é muito adequado para aquele local, para aquele momento, e ele pactua que em determinados dias, em determinado horário, ele não vai funcionar a casa noturna. Então, essas são obrigações que, muito embora possam criar restrições, são obrigações que são assumidas espontaneamente e são obrigações que não são contra a lei. Existe a possibilidade do TAC inovar o ordenamento jurídico? Eu acredito que sim. Por que eu vou ter que impetrar um mandado de injunção contra, por exemplo, o Estado, o município, a União, por não legislar para determinada proteção ambiental, se eu posso conseguir isso num termo justamente de conduta? Então essa é uma questão que ainda também não encontrou o seu lugar ainda, tanto na doutrina como na jurisprudência. Quem sabe um dia a gente vai ter uma posição mais certa sobre isso. Bom,
Uma coisa que é interessante dizer é o seguinte: todas as obrigações assumidas no termo de ajustamento de conduta são obrigações de resultado. Você se obriga a um resultado. Eu me obrigo a regenerar uma área, eu me obrigo a recuperar uma área, eu me obrigo a proteger determinado bem ambiental. Como é que isso vai ser feito? Eu posso até disciplinar no TAC. Mas se aquela forma não for eficiente, se aquela forma não for mais possível, se aquela forma não for mais até mesmo legal, porque pode vir uma lei proibindo você fazer aquilo daquela forma, o resultado você tem que cumprir. Você não pode dizer, olha, eu não vou proteger mais esse bem ambiental porque simplesmente eu não posso proteger mais do jeito que está escrito aí. Mas não, na verdade eu tenho que obter o resultado, que é a regeneração, a recuperação e eventualmente a preservação e a conservação desses bens. Então isso é importante dizer porque o TAC também ele não tem a capacidade de engessar soluções. Tá? Ele na verdade dá parâmetros mínimos e ele tem a característica de ser garantia mínima para a defesa de direitos difusos e coletivos, especialmente com relação ao meio ambiente. Bom, quando é que eu posso pactuar recurso, dinheiro num TAC? No lugar, em substituição à reparação do dano. Quando a reparação for impossível fazer. Ah, eu tenho uma edificação na beira de um rio, na beira de um curso d'água, que é área de preservação permanente, que não pode ser utilizada em hipótese alguma, salvo em caso de utilidade pública e interesse social, construção de uma ponte, a construção de um outro, de um porto, por exemplo. Agora, o particular não pode ocupar essas áreas. Não pode edificar uma casa, um prédio, um hotel, por exemplo. Não pode. Pelo menos de 1989 para cá isso não é possível mais. Bom, se eu admitir que ele pagando ele pode ficar, eu estou contrariando esse requisito mínimo do TAC, que é só admitir a compensação em dinheiro, a indenização em dinheiro, perdão, quando for impossível o cumprimento da obrigação. Não há impossibilidade na remoção, na relocação de um imóvel desse. Pelo contrário, tecnicamente é possível. Existem técnicas de engenharia que permitem isso. E também, sem dúvida nenhuma, a regeneração daquele local também. Então eu não posso trocar isso por dinheiro. Sob pena de contrariar o princípio do poluidor-pagador. O que é? Esse princípio diz que eu não posso pagar e poluir. Mas assim, se vou poluir, preciso pagar, mas não pagar a poluição. Preciso arcar com os custos de não poluir. Então eu tenho que arcar com o custo de não praticar a poluição. Não é se pago posso poluir. Então eu não posso trocar a preservação da APP, dessas áreas de preservação permanente, por dinheiro. Isso não pode ser feito. Bom, é possível, num TAC, fazer acumulação de pedidos de indenização e de reparação ao mesmo tempo? O STJ, até 2000, trilhou esse caminho, dizendo, olha, ou você repara ou você indeniza. Você não pode pedir cumulativamente as duas coisas. De lá para cá, a posição mudou, admitindo, além da reparação do dano, a indenização também. E aí tem um fator que também eu posso acumular a reparação, a indenização do dano patrimonial com o dano moral ambiental. Na verdade, o dano moral difuso, que é a perda de um ambiente, a perda de um patrimônio, né, que afeta moralmente as pessoas que dele gozavam. Vou dar um exemplo para vocês e já vou me encaminhando para o final para dizer o seguinte. E isso está no site do STJ, é simples procurar. Uma companhia de gás no Rio Grande do Sul, para vender o gás, passava tocando uma musiquinha. Foi proposta uma ação civil pública dizendo que aquela musiquinha era poluição sonora, porque realmente era num nível mais alto que o permitido e foi, na verdade, afrontando a tolerância da população como um todo. O STJ confirmou a condenação em danos morais ambientais, tá? E eu posso até ver aqui para vocês o número desse acórdão, que está aqui no recurso especial 791653.
manteve a condenação em danos morais. Quer dizer, já houve a condenação nas instâncias inferiores e houve a confirmação pelo STJ da acumulação, na verdade, da condenação por dano moral. Eu posso pactuar tudo isso no TAC. Em resumo, o TAC pode conter tudo aquilo que conteria um pedido de ação civil pública. E eu digo para vocês, com a experiência que a gente vai ganhando com o tempo, que você consegue muito mais consensualmente num ajustamento de conduta, com menos estresse, com menos enfrentamento, do que com uma sentença judicial. Porque eu costumo dizer o seguinte, e aí os advogados devem estar bem preparados, os promotores também, para entender o seguinte: se duas partes não conseguem resolver um problema entre si, você colocando mais uma parte para resolver isso, talvez os dois saiam desagradados. Então é muito importante saber que o inquérito civil tem essa finalidade de preparar as discussões para eventual celebração de ajustamento de conduta. Obviamente, eu acredito que aquele velho ditado, né, que um acordo é muito melhor que qualquer demanda, também serve para o ajustamento de conduta. O que assusta às vezes é o desconhecimento profundo, não desconhecimento total, desconhecimento profundo, que se tem de como tramita o inquérito civil, para que serve o ajustamento de conduta e como é que se pode colaborar, mesmo estando defendendo interesses do investigado, para que aquilo realmente aconteça e para que aquilo realmente cumpra o seu objetivo, que é resolver uma questão ambiental especificamente, em menor tempo, com economia, fazendo com que você participe da solução. E aí eu acredito que os promotores, os juízes e até os advogados, especialmente os advogados, têm que refletir muito mais sobre a função social que exerce na defesa dos seus clientes e na defesa dos comportamentos dos seus clientes. Nós, e eu digo do Ministério Público, estamos constantemente sendo cobrados na realização da função social das nossas atividades. Os advogados também, acredito que, muito embora não advogue, acredito que todos tenham isso em mente, e eu acredito que o coroamento disso tudo é fazer com que o advogado participe cada vez mais da elaboração dos TACs, participe cada vez mais dos inquéritos civis, trazendo elementos que comprovem a não necessidade do inquérito civil e trazendo também soluções para o ajustamento de conduta. Porque não é adequado dizer que não se vai cumprir uma obrigação legal. Porque aí você vai forçar, vai constranger o promotor de justiça a ajuizar uma ação civil pública. E digo isso assim com bastante tranquilidade, que o ajustamento de conduta é muito mais eficiente que uma sentença judicial. A curto, longo e médio prazo. Especialmente porque há um envolvimento e um comprometimento de quem celebra esse ajustamento de conduta com a solução. E hoje em dia, todos sabem, a questão ambiental tem tomado aí uma importância extraordinária, especialmente no campo empresarial, né? E vou dar um exemplo, senhores. Estou realizando alguns ajustamentos de conduta em Campo Grande com uma determinada atividade, e eu já tive conhecimento hoje que os empreendimentos que assinaram esse ajustamento de condutas estão valendo um pouco mais do que os outros que ainda não assinaram ou aqueles que estão pensando se assinaram ou não. Por quê? Porque já se sabe exatamente o que é que se tem que fazer para o empreendimento ficar ambientalmente regular. Isso dá segurança no negócio, isso dá segurança jurídica, e isso faz com que se possa, durante a negociação privada entre o empreendedor e o adquirente, ter uma maior tranquilidade de que aquilo tem data para ficar regular. Então eu acredito que, muito embora o TAC seja um instrumento assim, de uma certa rudeza, né? Mas é muito mais pelo desconhecimento da prática e eventualmente da teoria do que propriamente da essência do TAC. E aí, para terminar, eu queria só deixar consignado o seguinte aqui. O ajustamento de conduta, ele não exonera o cidadão de reparar, de recuperar ou de compensar eventuais degradações ambientais. Eu digo isso por quê? Porque há a possibilidade de você, no ajustamento de conduta, prever que ao invés de ele indenizar em dinheiro, e esse dinheiro vai para um fundo, que ele possa patrocinar um projeto ambiental.
por exemplo, o diagnóstico de áreas de preservação permanente ao longo de determinado rio. Essa compensação chama-se compensação por equivalente. A gente tem usado muito isso aqui. Nós temos feito trabalhos no rio Miranda, no rio Amambai, no rio Ivinhema. Estamos preparando outras áreas para serem diagnosticadas. Mas essa compensação por equivalente, ela não exonera o cidadão de reparar o dano ambiental que ele praticou. Então não é uma troca. Então ele faz tudo o que deveria fazer para reparar e ao invés de indenizar, ele na verdade vai compensar por equivalente, ou seja, ele vai participar, vai custear ou vai apoiar, dependendo da circunstância, esses projetos ambientais. Bom, em resumo, rapidamente, era o que cabia dizer sobre o inquérito civil e a ação civil pública. Eu acredito que a prática e o envolvimento da advocacia nessas situações seja extremamente saudável para a defesa desses direitos, né, e também para o trabalho do Ministério Público. E eu estou à disposição aqui para eventualmente responder alguma dúvida que vocês, porventura, tenham.